Meu paciente emagreceu e agora quer ganhar massa muscular. Por onde eu começo? É exatamente isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, se você está aqui, continue comigo, aproveita, já curte aqui, já segue o canal, compartilha com outro colega Nutri que precisa ouvir isso, beleza? Vamos lá, galera, eu sou o João Paulo Mendes e é um prazer conversar aqui um pouquinho com você sobre a nossa prática clínica, sobre a nutrição. Bom, a gente sabe que o processo de emagrecimento ele é talvez o objetivo mais buscado, né? É o motivo que leva a maior parte das pessoas que buscam nutricionistas hoje, né, em dia, é o processo de emagrecimento. Mas dentro do emagrecimento, nós nutricionistas sabemos também a importância que tem preservar a massa muscular. E pensando na estética, é muito comum que após um processo de emagrecimento, principalmente quando se tem muito peso a perder, ocorra a necessidade até, não só o objetivo estético, mas a necessidade de melhorar a massa muscular. Então, partindo desse pressuposto que a pessoa emagreceu, perdeu bastante peso e agora ela precisa ganhar massa muscular, por onde que nós devemos começar? Bom, primeira coisa é entender que o ganho de massa muscular ele tem uma resposta mais crônica do que o emagrecimento, ou seja, ele demora mais para acontecer. Essa é uma realidade que é fisiológica e nós nutricionistas precisamos falar disso para os nossos pacientes. Precisamos alinhar as expectativas para que ele não acredite, ele não ache que ele vai ganhar massa muscular e virar um fisiculturista da noite para o dia, porque não vai e nós sabemos isso claramente, tá? Então, ele perde peso, inclusive, muito mais rápido do que ele vai ser capaz, ele perde gordura, né? Muito mais rápido do que ele vai ser capaz de ganhar massa muscular. Então é fundamental que isso esteja claro para o paciente. Expectativas alinhadas, o próximo passo, né, que a gente vai dar é ajustar sim a parte dietética desse paciente, entrando em uma alimentação mais normocalórica, normocalórica para a condição atual, para o peso atual que esse paciente está, ok? Ah, João, poxa, mas é comum que no processo de hipertrofia a gente faça uma dieta hipercalórica. Mas esse paciente acabou de sair de um processo de emagrecimento. O corpo dele, né, ainda está, vamos dizer que, nivelado, pareado pela condição anterior. Ok? Então, se você faz um aumento calórico significativo nesse momento, a tendência é que o corpo dele comece a armazenar gordura rapidamente. Porque ele busca voltar para a homeostasia anterior, para a condição em que ele estava antes. Então, o ideal é que você faça uma dieta normocalórica para esse paciente, sim, hiperproteica, né? E o treinamento crie um ambiente favorável para isso. Bom, não existe hipertrofia sem estímulo muscular, sem treinamento, tá? Porque o treinamento é que vai dizer para o corpo, olha, a quantidade de músculo que tem está insuficiente. Então é necessário que esse paciente seja orientado, receba orientação em relação ao treinamento, faça um treinamento de força voltado para o processo de hipertrofia muscular e que esse treinamento seja, né, que o estímulo seja suficiente, ou com carga, ou com repetições, enfim, para gerar essa informação, para dizer para os músculos que a quantidade que tem ali não está suficiente. E aí você começa a criar a demanda, né, metabólica, dizer isso para o próprio corpo que é necessário. Nutricionalmente falando, a gente vai garantir um aporte calórico, normocalórico por queijo e o superávit que é necessário para a hipertrofia, ele pode tirar ainda das próprias reservas de gordura, ok? É balanceado em proteínas, com uma ingestão adequada ali, né, 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal ou algo próximo a isso. Bem distribuídos ao longo do dia, vamos tentar manter uma aminoacidemia mais regular para facilitar os processos de recuperação depois do treinamento, para manter a presença desses aminoácidos gerando recuperação e síntese de tecidos, tá? Então é importante que se faça isso e criar todo um ambiente, né? Ou, vamos dizer, fazer a educação do nosso paciente para que ele compreenda que, em relação ao processo de hipertrofia, vai existir essa demanda da cronicidade. Ele precisa manter uma frequência, intensidade, né, de treinamento constante, regular. Então, treinar com bastante frequência. Boa qualidade de sono vai ser fundamental, tá? E um equilíbrio dietético de macro e micronutrientes. Por que eu estou chamando a atenção para isso? É muito comum que dentro de um processo de emagrecimento também
o paciente entrou em déficit calórico, fez ali, né, uma restrição de calorias e acaba diminuindo, né, restringindo também o volume total de alimentos. Essa restrição de volume de alimentos pode levar também a uma desnutrição funcional, chamemos assim, ou seja, na verdade o paciente ele vai ficar em deficiência ou em ingestão inadequada de micronutrientes, porque o volume total de alimentos que ele está ingerindo é menor. Isso sem contar o processo de aceitação, né? Tem pacientes que aceitam melhor uma dieta mais equilibrada, com mais vegetais, com mais fontes de micronutrientes, tem outros pacientes que, né, têm maior dificuldade nesse processo de aceitação. Então, a depender do caso, pode ser interessante a gente complementar, né, micronutrientes se o paciente não tiver uma dieta, né, equilibrada. Porque nesse momento que a gente faz um aumento, né, que você chega a uma dieta normocalórica, é possível atingir as demandas de micronutrientes do paciente via alimentação. Mas isso vai variar de um caso para o outro. Então, fique muito atento na quantidade de proteína, dieta normocalórica e equilíbrio de micronutrientes. Fora isso, obviamente, o estímulo do treinamento e o sono. Esses pontos vão ser suficientes se feitos de maneira crônica. A cronicidade, né, ou seja, a frequência, né, a persistência no processo é crucial para que a hipertrofia verdadeiramente aconteça. Beleza? Bom, galera, se você gostou desse vídeo, manda para outro colega, manda para alguém que quer também entender um pouquinho melhor sobre isso. Aproveita aqui, segue o nosso canal e curte o vídeo. Vai ser um prazer ver você aqui em breve em outro vídeo.